Agora, na lição Contornos Avançados, nós vamos ver algumas especificidades mais avançadas de se trabalhar com o contorno, certo? Então, essa forma que a gente tinha feito na lição anterior, eu vou dar uns Ctrl Z aqui para retomar essa distorção que foi feita. Ctrl Z. Vou apagar essa forma aqui de baixo também. Deixa eu só botar aqui um contorno de linha reta, né? Linha contínua. E vou mostrar para vocês o seguinte. Aqui nós estamos com um contorno de 4%. Eu vou botar em 1% para vocês verem. E observe como é que a forma altera um pouco. Deixa eu dar um zoom aqui melhor. Aqui nós temos o contorno de 1. Vamos botar o contorno de 4 de novo. Certo? Vou botar um contorno agora de 6. E olha só como é que a forma ficou diferente. Porque o que ele faz? Ele está adicionando um contorno tanto para fora da forma quanto para dentro da forma, né? Deixa eu mostrar isso melhor para vocês. Eu vou duplicar essa forma aqui, vou teclar o mais no meu teclado, tecla mais. Dupliquei, vou colocar o contorno de espessura mínima, vou colocar ele em vermelho, vou clicar aqui com o botão direito, em vermelho, tá vendo aqui ela em vermelho, e vou botar sem preenchimento, clicar aqui com o esquerdo, então ela não tem nenhum preenchimento. Então aqui nós temos duas formas, essa aqui é a forma de cima, essa aqui é a forma de baixo. Deixa eu dar um Ctrl Z. Lembrando que aqui essa forma está com a espessura de linha de 6 pontos, certo? Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui também, para voltar essa aqui. E essa aqui, vamos dizer que seja a forma original. Quando a forma de baixo eu coloquei em 6 pontos de espessura, ele considerou que essa aqui é a base da minha linha, né, do meu contorno. Ele colocou, por exemplo, aqui 3 milímetros para fora e 3 milímetros para dentro da minha forma. Então foi isso que ele fez com que a minha forma de texto, deixa eu ampliar de novo, a minha forma de texto, a parte interna dela ficasse um pouquinho reduzida, né? Ela ficou de certa forma até distorcida, que ela alterou a forma do meu texto. Então existe uma opção, deixa eu botar isso aqui para cima, existe uma opção aqui de a gente trabalhar com esse contorno, que é a opção do contorno ficar atrás da forma do texto. Neste caso aqui, o contorno está em cima, está à frente. E aí a gente vai trabalhar com as propriedades do contorno. Existem duas opções da gente trabalhar com essas propriedades, abrir a janela de propriedades. Deixa eu dar um F4 aqui, para a gente ver a tela toda. A primeira opção a gente vem aqui, ó, na ferramenta caneta contorno. E a primeira opção aqui, ó, de caneta contorno, ou a tecla de atalho F12, a gente vai abrir essa janelinha aqui, que é a janela de propriedades avançadas de se trabalhar com contorno, certo? Ou, deixa eu fechar aqui para mostrar para vocês, também aqui embaixo na barra de status, a gente tem o símbolo aqui do preenchimento, desse baldinho, e o símbolo do contorno, com esse itemzinho aqui de caneta. Se eu der 2 cliques aqui na cor, e vai abrir para mim aquela mesma janelinha que a gente viu de propriedades de contorno. Então aqui como que a gente consegue colocar esse contorno para trás do preenchimento? Então aqui a gente tem essa opção aqui, ó, atrás do preenchimento. Então o contorno ele vai ficar por trás. Deixa eu dar um OK aqui. E aí vocês vão ver como é que ele toma uma forma melhor. Ele não atrapalha ou ele não sobrepõe o texto, certo? O texto está aqui de forma intacta, perfeita. E o contorno agora ele está na parte de trás. Se eu aumentar a espessura aqui, eu vou botar 10 centímetros, 10 milímetros, aliás. Ele aumenta a espessura, porém está por trás também da forma, certo? Então essa é uma opção muito importante, muito legal da gente ter em mente, tem que trabalhar com ela. Agora eu vou mostrar outra opção para vocês. Deixa eu dar aqui um F4 novamente para diminuir a tela. Vou apagar esse texto aqui de cima. A gente vai ver o seguinte, eu vou redimensionar esse texto aqui. Deixa eu duplicar ele. Eu utilizei o mais do teclado, certo? Puxar ele aqui para baixo. Eu vou reduzir ele, simplesmente reduzir. E olha a forma como é que ele toma, certo? Você vê que o contorno ele se mantém da mesma forma que está aqui. A forma ficou diferente. Você vê que aqui eu tenho mais azul do que preto. E aqui em cima talvez eu tenha mais preto do que azul. O que acontece aqui? O contorno ele preservou os 10 milímetros. Né? Aqui eu tenho 10 milímetros de contorno. Ele preservou esses 10 milímetros quando eu redimensionei. Mas existe uma opção também, vindo aqui na propriedades de contorno,
que é da gente redimensionar e escalar junto com o objeto. Então eu clico aqui nessa opção aqui e ele vai escalar junto. Deixa eu cancelar, porque eu quero selecionar esse objeto aqui de cima, vou duplicar ele de novo, trazer cá para baixo. E agora eu vou vir aqui e vou marcar a opção de escala do objeto. Escala com o objeto. Deixa eu dar OK. Vou reduzir aqui. E vocês vão observar a diferença na forma. Olha só a diferença na forma. Você vê que eu botei mais ou menos aqui no mesmo tamanho. Essa forma aqui, ela é idêntica à forma de cima. Eu redimensionei ela e preservou o aspecto visual dela, né? A característica da forma. Ou seja, ele redimensionou a forma e redimensionou o contorno. Aqui eu tenho um contorno de 3,911, certo? E aqui eu tenho um contorno de 10 pontos, certo? Então existe essa diferença para quando você trabalha com contorno. Dependendo da forma como que você queira, tenha em mente que você tem essa opção de escalar junto com o objeto ou não. Outra opção legal que a gente tem de trabalhar com contorno, deixa eu selecionar esse aqui de cima, é abrir aquela janela de propriedades. Vou abrir agora dessa forma aqui, dando 2 cliques. E aqui a gente tem uma opção, por exemplo, de trabalhar com essas quinas do meu contorno. Aqui eu estou trabalhando com quinas retas, vocês observem que as quinas estão bem retas mesmo. Então, se eu marcar essa opção aqui, ó, canto arredondado, eu vou dar um OK. E olha só como é que a forma altera, né? Os cantos agora estão arredondados mesmo. Certo? É uma opção legal de se trabalhar com contorno. Deixa eu dar um zoom melhor. Certo? Deixa eu dar um Ctrl Z para vocês verem a diferença. Ctrl Z, Ctrl Shift Z. E olha só, avancei novamente. E aqui, ó, olha como é que está o contorno arredondado. Deixa eu fazer de novo a outra opção para vocês verem, que é a opção de ter ele chanfrado. Certo? Vou clicar aqui na opção aqui. Vou dar um OK. E ele faz o texto agora chanfrado, né, com um ângulozinho aqui nas quinas dele, certo? Então aí está aí uma opção de trabalhar com o contorno também. Agora, continuando falando um pouco mais sobre isso, eu vou mostrar uma outra opção para vocês. Deixa eu dar um F4 aqui de novo. E vou mostrar para vocês o tipo de terminação redonda, chanfrada ou reta, né? Vamos pegar essa linha aqui, por exemplo, para a gente ver como é que é isso. Eu vou botar uma linha guia aqui, para vocês verem como é que isso funciona melhor. Eu vou selecionar o objeto e abrir aquela janela de propriedades de contorno. Dessa vez eu vou utilizar a tecla de atalho, que é o F12. Então o F12 abriu a janelinha para a gente. E aqui a gente tem a opção aqui, ó, de extremidades da linha. Nós estamos trabalhando com a extremidade reta. Se eu marcar aqui, por exemplo, essa segunda opção, a gente vai trabalhar com a extremidade curva. Deixa eu dar um OK aqui. E olha só, ele cria uma curva no final da minha extremidade. Mas você vê que a minha extremidade ela terminava aqui, né? O final da linha era exatamente aqui nessa linha guia. Então, quando ele faz essa curva na extremidade, ele adiciona um pedacinho a mais na minha forma. Por isso que eu marquei aqui, coloquei essa linha guia, para que vocês pudessem observar isso melhor. Então, quando eu quiser fazer quinas arredondadas nas minhas linhas, observem que ela vai adicionar um pedacinho a mais, que é a curva da finalização da linha. Deixa eu fazer aqui ao lado também para vocês verem. Olha como é que isso aqui fica bem melhor. Deixa eu dar um F12. Vou colocar aqui também a linha curva. Vou dar um OK. E olha só como é que fica muito mais agradável essa forma que parece com um sorrisinho simples, né? Vamos ver a outra opção ali, F12, que é a opção de quina estendida, tampa quadrada estendida. A de cá é tampa quadrada. Deixa eu clicar nela aqui para a gente ver. Vou dar um OK. E ela fica reta, mas ela estende um pouco. Deixa eu dar um F12 aqui para a gente ver melhor. Marcar essa opção. OK. Você vê que ela estende um pouquinho da extremidade aqui, onde estava marcado a linha guia. E se eu voltar para a primeira opção, deixa eu dar um F12. A primeira opção, essa aqui. Deixa eu dar um OK. Você vê que aqui ela não estende mais a forma, certo? Então a gente tem essas três opções ali, F12 novamente. A gente tem essas três opções aqui de trabalhar com a extremidade da linha, assim como a gente tem essas três opções de trabalhar com as curvas aqui, né? Por exemplo, deixa eu botar essa aqui em linhas curvas, e olha só, arredondou aqui pra gente as quininhas. Agora deixa eu dar um F4 para mostrar para vocês uma última opção
muito interessante de se trabalhar com contorno, que é a opção de converter o contorno em um objeto. Isso é muito interessante, é muito bom, é importante vocês conhecerem essa opção, esse recurso do Corel também. Então vou pegar esse texto aqui, nós estamos com um contorno aí de 10 mm, deixa eu botar um contorno menor, contorno de 5 mm, certo? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Então aqui a gente tem duas formas diferentes. A gente tem o preenchimento e tem o contorno. Se eu quiser mudar o preenchimento, por exemplo, eu vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, mudei a cor. E se eu quiser mudar o contorno, eu vou clicar com o botão direito do mouse e eu mudo a cor do contorno. Então são duas propriedades bem distintas, certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, visualizar em aramado, exibir aramado, vocês vão ver que ele é simplesmente um texto e esse contorno aqui de uma linhazinha bem fina. Ele não mostra o contorno de 5 mm. Deixa eu exibir de novo em modo aperfeiçoado, certo? Aqui está o nosso texto. Vamos converter agora o contorno em objeto para a gente ver um pouco mais de como é que fica essa diferença. A gente vem aqui em organizar, converter contorno em objeto. Vou clicar aqui na opção, certo? Agora o meu contorno ele passa a ser um objeto. Vou até separar aqui para a gente ver melhor. O contorno aqui, ó, ele passa a ser um objeto. Eu vou pintar de preto e observe que eu vou clicar com o lado esquerdo do mouse, que agora ele é um objeto mesmo. Vou mostrar para vocês em aramado como é que isso fica. Olha só, aqui a gente tem um objeto qualquer e aqui você vê que o contorno se tornou um objeto mesmo. Ele passa a ser esse objeto aqui mais grosso, certo? Deixa eu voltar para a exibição de modo aperfeiçoado, certo? Então aqui o nosso contorno passou a ser um objeto. Deixa eu dar um F4. Assim como a gente pode fazer isso também por uma linha, para qualquer uma dessas formas aqui, a gente pode convertê-la num objeto. Vem aqui em organizar, converter o contorno em objeto. Então ele passa a ser um objeto. Vou pintar aqui. E esse objeto, agora ele é um objeto, ele pode ter uma linha. Deixa eu botar uma linha aqui, por exemplo, uma linha de 2 mm, certo? Esse objeto pode ter uma linha. Esse objeto aqui também pode ter uma linha também, certo? A linha ficou preta, deixa eu botar a linha amarela, a linha vermelha, certo? Tá vendo aí como é que é? Então quando a gente trabalha principalmente com texto, trabalhando aí convertendo o contorno em objeto, a gente ganha até recursos interessantes, diferentes para a gente trabalhar com texto. Você vê aqui como é que ficou essa forma. Eu posso transformar novamente esse contorno em objeto. Vem cá, converter contorno em objeto novamente. Vou até separar aqui para vocês verem. O contorno passou a ser outro objeto. Então a gente pode até brincar com isso, né, com a opção de texto aí, criando formas diferentes. Deixa eu dar um F4 aqui para a gente ver a tela maior. Então a lição foi essa. A gente viu o básico aí de trabalhar em contorno. Agora a gente viu algumas opções mais avançadas de trabalhar com contorno. A gente vai ficar por aqui. Até a próxima lição.